Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania. Hoje eu entrevisto Marcos Reis Rosa, coordenador técnico do MAP Biomas. E nós vamos falar sobre os desafios da preservação de um dos nossos mais importantes biomas, a Mata Atlântica. Marcos, muito obrigado pela sua presença no programa Cidadania. Obrigado você, Marcelo. Prazer participar dessa conversa. Então, a pesquisa que foi publicada na revista Science Advances traz um alerta no próprio título da pesquisa. A destruição de florestas antigas na Mata Atlântica ameaça o bioma e traz desafios para os programas de reflorestamento do bioma. Mas, ao mesmo tempo, traz notícias boas falando sobre um aumento de cobertura vegetal. Eu queria que você contextualizasse para a gente essa pesquisa, explicasse para a gente essa aparente contradição entre uma floresta que vem sendo recuperada, mas que, por outro lado, apresenta alguns riscos com relação à perda de biodiversidade e outras características ecossistêmicas. Legal, Marcelo. A pesquisa foi publicada na Science Advances, que é uma revista muito importante. O que nós fizemos foi mapear durante os últimos 35 anos essa dinâmica da cobertura florestal. E o que a gente percebeu é que nos últimos 20 anos a floresta da Mata Atlântica permaneceu praticamente estável. Mas quando a gente olha o que está acontecendo internamente, a gente vê que existe um ganho de cobertura de novas áreas de floresta recuperando, e aí a gente tem matas nativas em áreas que foram abandonadas surgindo naturalmente, e a gente tem um plantio de matas nativas, tem vários projetos de recuperação da Mata Atlântica com plantio de nativas. Mas ela fica estável porque mesmo com esse ganho, a gente ainda tem a destruição de matas que a gente chama de matas maduras, que são matas que existem desde o começo do nosso monitoramento. Então, são matas com mais de 40 anos de idade e que continuam sendo cortadas. E essas matas são as mais importantes porque são as que têm maior biodiversidade, tanto de flora quanto de fauna, e maior carbono estocado. Então, por isso, esse alerta que a gente precisa continuar recuperando a Mata Atlântica, como é feito, mas precisamos parar com esse desmatamento das matas mais antigas. Então, seria o caso de chegar àquilo que se chama de desmatamento zero nessas matas antigas. Agora, existe um tempo que você considera para se diferenciar o que é uma mata antiga de uma mata jovem? Quer dizer, a partir de quantos anos de existência uma mata ela começa a prestar esses serviços ecossistêmicos como estoque de carbono, que é mencionado na pesquisa, e essa biodiversidade mais expressiva? Como a gente monitora, a gente tem um mapa ano a ano, então a gente consegue entender exatamente como que é esse processo de crescimento. Essas matas mais jovens, a gente considera a mata que a partir de 3 a 4 anos que começou a ganhar porte florestal, a gente já considera uma mata jovem. Essa mata é importante, porque muitas vezes ela está recuperando em área que foi muito devastada no passado, e ela pode servir para aproximar os fragmentos de floresta. Ela está sendo recuperada principalmente no entorno dos rios. A gente vê nitidamente o processo que era uma área que era utilizada como pastagem, você tem a mudança mais intensiva de uso para agricultura, para cana, para soja, e daí os proprietários preservam essa área no entorno dos rios. Então, essa mata protege a água, ela aumenta a quantidade e a qualidade da água. E a mata, enquanto ela está crescendo, ela consome, ela absorve muito carbono, que ela estoca esse carbono tanto no tronco, nas raízes. Então, ela tem um potencial muito grande para absorver esse carbono da atmosfera. O problema é que essas matas mais antigas, uma mata em regeneração pode demorar 60, 80 anos para ganhar o mesmo conjunto de biodiversidade, de espécies de árvores e de animais, de uma mata mais original da Mata Atlântica. E essa mata original mais madura, ela tem muito carbono estocado. Então, você destruir, você está emitindo muito carbono. Então, a mata mais jovem tem esse potencial de absorver o carbono, estocar ele nas raízes, nos troncos, mas quando você desmata uma área antiga, você está emitindo muito carbono já estocado.
A Mata Atlântica ela tem uma lei específica, né, para conservação, preservação e uso sustentável, a Lei 11.428, de 2006. E nessa lei existe um mecanismo que é o mecanismo da compensação ambiental, que é um mecanismo bastante positivo, mas que aí, nesse caso, a gente tem uma questão aí que eu pergunto para vocês, precisaria ser revista, porque com o mecanismo de compensação ambiental, isso pode justamente permitir que áreas mais antigas sejam devastadas para uso econômico, e a compensação ambiental seria justamente isso. Se você desmata, vamos supor aqui, 1 hectare, daí se refloresta 1 hectare, mas daí vem esse problema que está sendo colocado na pesquisa. São florestas jovens substituindo florestas antigas. Eu pergunto, o mecanismo da compensação ambiental, ele precisaria também ser revisto, ele estaria sendo desafiado, assim como os programas de reflorestamento? A lei da Mata Atlântica é uma conquista social muito importante. Foram 14 anos de luta no Congresso e é uma lei que ela é importante porque ela não deixa o bioma intocável, ela garante esse uso sustentável, ela tenta combinar a preservação com a utilização. Então, esse mecanismo, ele depende de um estudo que você vai ver a biodiversidade que existe dessa área, onde que vai ser compensado. Então, é essencial que se mantenha assim. O que a gente tem que garantir é o desmatamento ilegal zero. Esse é o primeiro foco que a gente tem que manter. Tudo que está sendo... Porque nessa compensação você considera interesse social sobre essa área. Então, realmente você... Para fazer o processo de compensação, você tem que pensar, pesar os diversos fatores. Então, é um mecanismo muito bom que deve ser mantido. O que a gente tem realmente é focar essas áreas mais protegidas, e essa lei da Mata Atlântica já protege os remanescentes de estágio médio avançado de recuperação, que são essas florestas mais maduras, elas são bem preservadas e protegidas pela lei. Agora, essa questão que você colocou de exploração econômica da mata já é sob a égide da Lei de Proteção da Mata Atlântica. Um aspecto que me parece também positivo, que foi bem colocado por você, é essa questão de os produtores rurais, que normalmente são entendidos às vezes no senso comum como uma ameaça aos biomas, eles têm sido mais parceiros do que ameaça, de forma geral, assim, pelo menos no que diz respeito ao bioma Mata Atlântica. Como é que você vê essa situação hoje? Como um todo, Marcelo, a gente tem, por exemplo, na Mata Atlântica são 2 milhões de proprietários rurais, de acordo com o Cadastro Ambiental Rural do Ministério da Agricultura. O desmatamento, a gente tem 10 mil polígonos, 20 mil polígonos de desmatamento. Dá menos de 0,1%, 0,2% dos proprietários que fazem esse desmatamento ilegal, que colocam a floresta em ameaça. A grande maioria dos produtores são parceiros da conservação, estão seguindo a legislação, estão protegendo os rios. Os próprios produtores já eram conhecimento tradicional de que você precisa manter a floresta no entorno dos rios para proteger a água, proteger a qualidade da água. E quem acabou desmatando para ampliar a pastagem, hoje já está recuperando essas áreas. Então, a necessidade de manter um pedaço da sua propriedade preservada para reserva legal, para poder manter conexão com os fragmentos vizinhos, tudo isso está já bem incorporado, principalmente nos produtores da Mata Atlântica, que são os produtores já mais consolidados. A gente tem pouca abertura de novas fronteiras, né? Na área de fronteira tem muita especulação imobiliária, muita invasão de terra pública, e daí realmente tem o crime do desmatamento junto com o crime de trabalho escravo. São vários crimes ali de lavagem de dinheiro que são mais complicados. Na Mata Atlântica nós temos já um conjunto bem consolidado de proprietários, são parceiros da conservação, e a gente precisa exaltar isso e separar essa minoria que ainda comete crimes e desmata, porque isso afeta muito a nossa imagem no exterior. Isso pode impactar a nossa venda de produtos agrícolas no exterior. São poucos proprietários que fazem o desmatamento legal, mas com um barulho muito retumbante, né, vamos dizer assim.
Exatamente. Eu sempre brinco isso. O produtor que está seguindo a lei, está fazendo certinho, ele está trabalhando ali, ele está produzindo, ele não está fazendo barulho. Então, quem faz barulho de tentar legalizar um desmatamento ilegal, esse tipo de coisa, são os caras que estão fazendo errado. Então, o que a gente precisa é mobilizar esses produtores que estão agindo certo para conseguir fazer essa diferenciação. Então, trazer a sociedade de produtores, mesmo a sociedade de pequenos produtores, as grandes associações de produtores, para mostrar que eles são parceiros da conservação, que a gente vai ter uma produção sustentável, seguindo a legislação. Então, a gente precisa criar esse movimento, não ser um movimento de ambientalistas ou só de cientistas, a gente precisa engajar os produtores nesse movimento. É pensar tudo como um movimento da sociedade civil como um todo, como um coletivo, não como partes isoladas. Agora, falando em isolamento, uma das questões que é colocada também na pesquisa são justamente os isolamentos de algumas áreas de floresta causados pelo desmatamento, e daí vem essa questão que você colocou, da importância do reflorestamento para reconectar as partes do bioma que estão isoladas. Qual a importância disso para a recuperação do bioma? E daí eu completo, qual a importância da fauna? A gente fala muito em reflorestamento, pensando muito nas florestas, e quando se fala em perda de biodiversidade da fauna e de micro-organismos, muita gente às vezes não entende a importância que esses outros seres vivos têm para o bioma, para a regeneração do bioma, e, por consequência, para a saúde humana. Bom, aí são vários assuntos, vamos tentar tratar um pouquinho na ordem. Uma coisa legal do estudo foi conseguir regionalizar o que está acontecendo em cada trecho do bioma. Então, a gente tem os trechos que mais perderam floresta no passado, são hoje os trechos que estão ganhando floresta, que é interior de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas, são áreas que estão ganhando floresta e diminuindo a distância entre as florestas existentes. Esses novos fragmentos, eles são importantes porque eles aproximam esses fragmentos antigos e com isso permite essa locomoção da fauna, da dispersão de sementes, que a gente vai falar um pouquinho mais. E daí a gente identificou trechos que ainda tem perda. Então, por exemplo, as matas de araucária no interior do Paraná, centro-sul do Paraná, centro de Santa Catarina, matas secas ali norte de Minas, divisa com a Bahia, são áreas que ainda têm um processo de desmatamento que precisa ser controlado. A parceria com os produtores é essencial para esse processo de recuperação. A gente tem a recuperação vindo de duas linhas. A recuperação de matas nativas de forma natural, uma área que é abandonada, tem pequenos produtores que eram mantidos pelos filhos, os filhos foram para a cidade e o produtor não tem como manter toda a área. Então ele abandona uma área e a floresta volta. Mas você tem áreas que não voltam sozinho, porque você desmatou um morro, viu que não tinha produção econômica, mas a chuva lavou todo o solo fértil e ficou lá, não vai nascer nada. Então, você precisa ter um processo ativo de plantio. E hoje a gente tem sistemas agroflorestais que misturam plantio de nativas com exóticas, que ainda dá retorno econômico para o proprietário e começa a voltar essa floresta. E quando volta a floresta, ela volta com serviço de proteção da água, ela volta com serviço de corredor para a fauna. Essa fauna, esses insetos, a fauna é dispersor de semente. A fauna que vai pegar os passarinhos, os mamíferos, vão pegar a semente de um trecho e levar para os outros. Os insetos são grandes polinizadores. Sem os insetos, metade da nossa produção agrícola acaba. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de agrotóxicos que tem matado abelhas. Tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente ter esse ambiente mais conservado, com pelo menos 30% da paisagem com florestas, é o que mantém esse ambiente mais equilibrado. Então, esse é mais ou menos um limiar que a gente tem considerado, pelo menos 30% de cada uma das bacias hidrográficas, de cada região, com florestas conservadas. Falando em percentual desses 30% que você acabou de citar, um dos aspectos positivos também colocado na pesquisa, eu acho importante a gente ressaltar esses aspectos positivos, porque a gente está falando de uma questão de destruição das florestas antigas, e aqui não cabe fazer um alarde apocalíptico. Mostra que a cobertura vegetal da Mata Atlântica era considerada em cerca de 8%,
E com os estudos mais avançados, com essas pesquisas por satélite, hoje se passou a 12,5% e hoje vocês falam em 27% de cobertura vegetal da Mata Atlântica recuperada, ou então de área preservada, ou área de Mata Atlântica. Como se chegou a esse número, saindo de 8% a 27%? O que mudou para que a gente tenha esse número, que é um número, se não o ideal, mas pelo menos um número já muito mais positivo? É importante que é difícil a gente falar número certo, número errado, porque a gente tem que entender as metodologias, os objetivos de cada um. Esse primeiro mapa da SOS Mata Atlântica e do INPE, que foi lançado em 1990, ele chegou a esse 8%, que ele mapeava apenas as grandes manchas, manchas com mais de 100 hectares. Essas manchas continuam hoje sendo importantes, que são as manchas capazes de manter grandes mamíferos. Então, as onças pintadas, por exemplo, elas vão ser capazes de manter a longo prazo apenas nessas grandes manchas. O número que a SOS Mata Atlântica e o INPE trabalham hoje é de 12,5%, que são as manchas com mais de 3 hectares, que também são as manchas mais bem preservadas, que têm uma biodiversidade mais importante. Então, aí entra essas florestas mais importantes serem preservadas a longo prazo. Esse nosso mapeamento, ele pela primeira vez fez um mapeamento muito detalhado do histórico. A gente já tinha tido um estudo da Fundação Brasileira de Biodiversidade que chegava nesse número de 27%, mas pela primeira vez a gente fez toda a história e a gente coloca aí todos os fragmentos florestais com mais de meio hectare e nos vários estágios de desenvolvimento. Então, a gente está enxergando as matas jovens, as matas que estão em recuperação e manchas pequenas dessa mata. Então, ter essa disponibilidade de vários números permite que a gente dê o uso adequado para cada um deles. Então, se a gente vai falar em conservação de grandes mamíferos, vamos lá para os grandes fragmentos. Se a gente vai falar em recuperação, conexão de fragmentos, proteção da água, a gente vem para esse número dos 27%. Mas ele não é por igual no bioma. A gente tem metade dos municípios da Mata Atlântica tem menos de 20% e um terço deles tem menos de 10% de cobertura florestal, enquanto a concentração nesses municípios da Serra do Mar sobe de 40%, 60% até 80% do município preservado. Então, o que a gente precisa é isso, manter esses que estão muito preservados e daí nessas áreas que têm menos de 30%, fazer um processo de recuperação da floresta. E a lei, ela é específica da Mata Atlântica, voltando aqui um pouco no termo dessa lei, mas existem as áreas conhecidas como as áreas de transição. No caso, por exemplo, a Mata Atlântica ela tem uma faixa de transição com o Cerrado e até as áreas de reserva legal de cada um dos biomas diferem para cada um. O Cerrado tem um, a Amazônia tem outro, e a Mata Atlântica tem as suas questões aí já definidas por uma lei específica. Essas áreas de transição, elas estão sendo bem protegidas pela lei ou são espaços mais ameaçados que precisam de um olhar especial? Aí vale a pena a gente conversar um pouquinho. Existe o limite dos biomas, que o IBGE, que é o responsável por delimitar, lançou em final de 2019 uma delimitação refinada na escala 1 para 250 mil. Mas existe um mapa de aplicação da lei da Mata Atlântica, que é um mapa que considera essas áreas de transição, fragmentos florestais da Mata Atlântica, encravados nos outros biomas, todos eles são protegidos pela lei da Mata Atlântica. Então, essas áreas, a gente tem muitas vezes que trabalhar junto com o Ministério Público para garantir que a lei é aplicada nessa área, porque os interesses econômicos sempre tentam desqualificar, né? Normalmente essas áreas de transição são áreas que a floresta vai perder a folha na época seca, e daí o pessoal tira a foto falando, olha, está aqui, ó, não está vendo como isso não é uma mata, não é uma floresta atlântica, e daí na época da chuva ela volta a ter o porte. Então, a gente precisa que a lei seja respeitada, é uma lei realmente que é uma conquista muito grande e até o próprio governo federal tem tentado colocar o Código Florestal, que é uma lei para todos os biomas, sobreposto a essa lei específica da Mata Atlântica. E isso a gente tem lutado aí para que a lei da Mata Atlântica realmente tenha seu valor e seja considerada. E nessa relação com os outros biomas, eu não sei se seria possível fazer uma comparação. A gente tem o bioma cerrado, também já bastante ameaçado. A Amazônia, ela normalmente está no foco da mídia, mas
nesses outros biomas, seria possível fazer uma comparação em relação a essa questão da perda de florestas antigas? Né? Cada um tem um ritmo de regeneração. O Cerrado me parece o que tem mais dificuldade por ser talvez o bioma mais antigo. Esse problema com relação às matas antigas que estão sendo desmatadas se repete nos outros biomas brasileiros, nos principais? O legal do Map Biomas é que ele mapeia todo o território brasileiro. A gente tem mapeamento dos últimos 35 anos de todos os biomas, mas cada bioma tem seus desafios específicos. Então, o Cerrado hoje é onde está a maior expansão do espaço do agro, né? Essa ocupação do Cerrado tem causado bastante desmatamento, e o Cerrado tem uma questão muito interessante também com fogo, né? Porque a vegetação do Cerrado é uma vegetação que, com o tempo, se acostumou, de tempos em tempos, ela se recupera do fogo, mas a gente tem aumentado cada vez mais a intensidade do fogo e diminuído o intervalo entre ele, e isso afeta bastante a recuperação do Cerrado. A Amazônia é isso, toda a questão do arco do desmatamento hoje tem um processo de desmatamento basicamente ilegal, de ocupação de terra pública, de grilagem de terra pública, de remoção de madeira, venda e depois a tentativa de legalizar isso para daí vender para a produção agrícola e daí abrir de novo. É um processo bem conhecido, cada bioma, em termos científicos, a gente conhece o que está acontecendo, e daí você tem sempre esse conflito entre como preservar e como garantir o desenvolvimento, e esse meio termo é esse desenvolvimento sustentável, onde sabemos que não dá para preservar tudo, mas a gente tem que fazer uma ocupação racional e uma ocupação sustentável. Porque o grande problema da ocupação, se você simplesmente deixar acontecer, ela é muito irracional, o desmatamento é por oportunidade. Tem uma chance ali, o cara vai lá, desmata e depois ele vai ver se a terra tinha condições de produzir. Muitas vezes, depois vai ver uma terra pobre, ele acaba abandonando. Então, em todos esses biomas, a gente vê recuperação, tanto no Cerrado, na Amazônia, mas a Mata Atlântica, como é quem mais perdeu, quem menos tem, o potencial para a recuperação da Mata Atlântica é muito grande. E agora falando um pouco sobre os estudos do Map Biomas, os instrumentos de uso, todo esse mapeamento é feito por satélite. Qual o nível de detalhamento que vocês têm hoje? Como explicar um pouco para as pessoas entenderem como é que funciona o Map Biomas, como são feitos esses estudos, como se chegam a essas conclusões de saber que a gente está perdendo matas mais antigas, que estão sendo colocadas mais jovens, os fragmentos, queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Map Biomas, esses instrumentos, o nível de detalhamento, o que ele fornece hoje de informações sobre os nossos biomas. O legal do Map Biomas é que ele é uma rede de instituições. A gente tem universidades, tem ONGs, tem empresas privadas que formaram uma rede, e quem já tinha experiência com o mapeamento de cada bioma é responsável por esse mapeamento. A gente tem um satélite fantástico, uma missão de satélites, que é o Landsat, que a partir de 85 começou a produzir imagens com 30 metros de resolução de todo o planeta. Essas imagens no passado estavam em fitas, e daí nos últimos 10 anos, elas foram recuperadas e colocadas de forma digital. Isso permitiu que a gente reprocessasse agora toda a história desde 85. Então, a gente tem imagem por imagem, a gente usa todas as imagens do ano para ver o comportamento de cada região, cada pixelzinho de 30 por 30 metros, e a gente vê pelo comportamento dele ao longo do ano se já era uma pastagem, se era agricultura ou se era uma área de floresta. E a gente produz um mapa para cada ano e consegue acompanhar depois essa dinâmica florestal, onde que ela está crescendo, e entender o processo. Porque na Mata Atlântica a gente tem muitas áreas que começam a crescer, depois de 5, 6 anos ela é cortada, que pode ser uma área que estava abandonada para posil, mas pode ser um proprietário que depois de 10 anos essa mata ganha uma produção legal, então o proprietário pode simplesmente cortar mesmo que não use, porque ele acha que vai perder a área para a floresta. Então, esse entendimento de que floresta não é uma área perdida, isso a gente já conseguiu mudar bastante, mas tem que ser, todo o processo de pagamento por serviço ambiental vai ajudar muito a mudar esse entendimento da importância das florestas. Mas a gente tem então esses mapas dos últimos 35 anos,
O Landsat é o único satélite que permite voltar até lá, e a gente já está produzindo agora os mapas. Desde 2016, tem o satélite Sentinel, que tem imagens com 10 metros de resolução. E também de 2016, imagens da Planet, que tem 3 metros de resolução. E a gente está usando essas imagens da Planet para qualificar cada desmatamento do território brasileiro. E aí vale a pena citar, chama Mapbiomas Alertas. Todos os desmatamentos do território brasileiro, desde 2019, 100% deles, você tem uma imagem de antes e depois do desmatamento em alta resolução. Isso muda completamente a abordagem, é o que a gente chama o que a multa do trânsito, do radar fotográfico fez para as multas, né? Se você questionava se o policial estava lá mesmo, se ele botou a letra errada, agora você tem a foto e um documento auferido lá, auditável, mostrando que você passou da velocidade limite, e aqui a gente tem um documento auditável mostrando a floresta antes, a floresta depois, e sabendo se foi autorizado ou não pelos órgãos competentes. Bom, Marcos, o tempo da nossa entrevista está chegando ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer pelo seu tempo e parabenizar pela sua pesquisa. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de divulgação, é essencial tentar traduzir para a população o que a gente tem estudado e descoberto sobre o território brasileiro. Ok, muito obrigado. Bom, e obrigado também a você que assistiu a nossa entrevista. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se no YouTube da TV Senado e ative as notificações para acompanhar toda a programação da TV e tudo o que acontece no nosso processo legislativo. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.